Em entrevista coletiva hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, detalhou como o governo vai fazer para conseguir o dinheiro que será usado para garantir reajustes menores do diesel e tentar encerrar a greve dos caminhoneiros. Quem acompanhou essa entrevista e vai explicar esse assunto para a gente é a nossa comentarista de economia, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Tiago. Realmente foi uma longa entrevista. E o que o governo decidiu, já tinha sido de certa forma anunciado, o fato é que até o fim do ano vão ser usados 13 bilhões e 500 milhões de reais para garantir preços menores para o óleo diesel. A gasolina não entra nessa história. Esse preço menor é na bomba de combustível. Ele representa uma redução de 46 centavos por litro de diesel. Isso já tinha sido anunciado antes. O que o ministro da Fazenda reafirmou é que 16 centavos desses 46 saem do corte de impostos federais, a CID e o PIS/COFINS. Isso soma mais ou menos 4 bilhões de reais até o fim do ano. Os outros 30 centavos entram como subsídio direto do governo à Petrobras e às demais importadoras. E essa parte do subsídio soma 9 bilhões e 500 milhões de reais. E como é que fica o país com esse bloqueio? Bom, esse bloqueio é uma coisa bastante complexa. Eu vou dar uma detalhadinha nessa questão do subsídio. Esse subsídio, ele sai todo do bolso do contribuinte, porque é um dinheiro do orçamento público. Para atender a todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei do Teto dos Gastos Públicos, o governo terá de fazer um remanejamento no orçamento. O ministro da Fazenda explicou que 3,8 bilhões, ou seja, 3 bilhões e 800 milhões de reais vão ser conseguidos pelo corte de despesas que já estão previstas e corte de investimento em estatais, ou seja, alguém vai perder aí. A gente vai ver, ele vai detalhar depois quem vai perder, quem vai ser cortado para poder dar esse subsídio para o combustível. Os outros 5,7 bilhões, segundo o ministro Guardia, são uma sobra de caixa que ele afirmou existir no Tesouro Nacional. Seria o resultado de receitas arrecadadas acima do esperado quando foi feito o orçamento. Para falar um pouquinho da questão do bloqueio, Tiago, ele é o mais longo, é importante que a gente saiba que ele é o mais longo dos últimos 20 anos e que ele gera perdas econômicas que até agora não podem ser definidas, até porque o bloqueio continua. Mas estimativas de alguns setores, entre eles os de logística, transporte e armazenamento, indicam que as perdas podem superar, ao fim, se isso se parar hoje, podem superar os 20 bilhões de reais. Mas os setores que sentem a consequência de forma mais imediata, como os setores da produção de carnes e laticínios, os supermercados, a área de medicamentos e construção civil, já estimam perdas até aqui da faixa de 10 bilhões de reais. E o que aconteceu, Antônia, na sua opinião, para essa paralisação demorar tanto? Então, na verdade, não dá nem para a gente ter uma opinião ainda se a gente for analisar exatamente os dados, porque são muito confusos, né? É uma pergunta que não dá realmente para responder ainda. A gente sabe que a Presidência da República tem o Gabinete de Segurança Institucional e ele existe exatamente para munir o governo de informações que possibilitem a tomada de decisões rápidas, para evitar crises como essa. É exatamente para isso que todo o país tem um serviço de inteligência, no nosso caso é a ABIN, né? Que é subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional. Esse gabinete é comandado pelo general Sérgio Etchegoyen, da área de inteligência do Exército, ou seja, ele é um homem com muita experiência em análise de informações. Muito experiente também é o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. Ele era o ministro dos Transportes em 1999, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando aconteceu o maior bloqueio geral de estradas antes desse atual. E também o presidente da Petrobras, atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, já viveu uma experiência nessa área. Ele era o ministro-chefe da Casa Civil na paralisação de 99. Então, a gente está esperando explicações do governo, de certa forma, Tiago, para entender exatamente o que é que aconteceu aí, que a situação chegou nesse ponto e está parando, o país ainda está parado e gerando, assim, no fim do ano a gente vai ver as contas, o PIB certamente vai ser menor do que os 2,5% que o governo anunciou recentemente.
saúde. Vamos acompanhar o que ocorre, então. Muito obrigado, Antônia, pelas suas informações. Até semana que vem. Até semana que vem, Thiago.